Fala turma, tudo bem? Como que você tá? Sejam todos muito bem-vindos, muito obrigado pelo carinho. Foca no Alazão. O Alazão está bem ali, exatamente. Você tá sabendo da CPI da toga? Você sabe o que é CPI da toga? Era uma CPI justamente para investigar o Supremo Tribunal Federal e ver o que essa turminha anda fazendo aí. E você sabia que tá rolando muitas coisas aí? Coincidentemente, o acidente de ontem com a aeronave, que terminou com a morte do apresentador Boechat, né? Coincidiu de alguns senadores ir lá recolher a assinatura. Não, deixa eu tirar a assinatura daqui, né? E ministros ameaçando a turma do STF, ameaçando senadores. Gente, que negócio é esse que o Brasil virou, hein? Vamos ouvir com calma, tudo com calma. Compartilhe esse vídeo e marque alguém, porque é uma vergonha. Será que nós não podemos saber o que acontece aí em Brasília? Será que é tão oculto? Não, vai causar uma crise institucional. Então não pode, né? Porque aí o Brasil não evolui. O que o CPI tem a ver com o crescimento do Brasil, hein? Nada. Minha mãe diz assim, quem não deve não teme. Entendeu? Mas vamos dar uma olhadinha, você vai curtir demais esse vídeo, beleza? Com vocês na tela, dá uma olhadinha aí, turma. Turminha, tudo bem? Como que vocês estão? Olha só. Publicado no Estadão exatamente dia 11 de fevereiro. Olha lá, a pressão de alguns ministros aconteceu e foi ostensiva, diz autor da CPI da toga. Presta atenção, turma. O autor do pedido da criação de uma CPI para investigar denúncias envolvendo membros de tribunais superiores, o senador delegado Alessandro, do PPS, disse ao Estadão nesta segunda-feira, dia 11, que houve pressão de ministros do Supremo Tribunal Federal para que seus colegas retirassem suas assinaturas e inviabilizassem a comissão. Turma, o negócio é muito sério. Nesta segunda, gente, presta atenção, segunda-feira aconteceu o quê? O acidente da aeronave, ok? E o Brasil inteiro perdeu o foco. Ficou só olhando a tragédia. Mas olha aqui, ó. Nesta segunda-feira, Tarson, do PSDB, e Cátia Abreu, do PDT, retiraram suas assinaturas. Vieira havia obtido o número mínimo de 27 adesões de senadores na última quinta-feira, com um total de 25 assinaturas. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, arquivou. Ele precisava de 27. Aí teve aquela tragédia ontem, ok? Segunda-feira, né? Teve aquela tragédia. E o que aconteceu? O Tarso e a Cátia Abreu foi lá e retirou o nome da lista para não abrir uma CPI da toga para cair em cima da turma do Supremo. Lembrando que ele colocou aqui, ó, o Estadão, a pressão de alguns ministros aconteceu e foi ostensiva. O que ele colocou foi o seguinte, turma. Haveria uma CPI para entrar e fazer a limpa. Só que eles sofreram pressão. Aí, eu não sei o que acontece, foram lá e retiraram o nominho. Ah, eu vou tirar meu nome, eu vou tirar meu nome. E como não tem o coeficiente, que é o mínimo, para entrar com uma CPI nos ministros, teve que ser arquivada. Será que tem alguma coisa aí? Não sei. Mas vamos analisar outro ponto com vocês na tela. Dá uma olhadinha aí. Senadores desistem de CPI da toga que iria investigar a turma do STF, ok? Brasília. Ministro do Supremo Tribunal Federal atuaram nos bastidores durante o fim de semana, gente, coincidência, né? Para que o Senado recuasse da abertura de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o ativismo judicial. Ativismo, tá bom? Presta atenção, ativismo judicial em tribunais superiores, apelidado de lava-toga. A CPI era um pedido do senador Alessandro Vieira, mas foi enterrado após 3 senadores retirarem o apoio. O que tem acontecido nos tribunais superiores, e o povo tem observado isso, a sociedade em comum, parece que há um ativismo lá dentro. Eu vou ser muito simples. Se eu sou um ministro e o presidente me colocou, eu vou falar por mim, tá? Eu acho que eu puxaria sardinha pro cara que me colocou. E você, Alazão? Vamos parar de hipocrisia, né, gente? Acho que hipocrisia tem um limite, né? Não tô falando de vocês, tô falando de mim, entendeu? Tô falando de mim.
E aí, turma, o que você acha disso? O que você acha disso? É pra você ver o nível que o Brasil chegou, hein? Será que os senadores ficaram com medo? O Marcos Antônio Villa colocou algo muito interessante que eu quero compartilhar com vocês, tá? Vamos ouvir com calma? Vamos juntinho? Queria falar sobre a CPI da toga, que morreu antes de nascer. Inacreditável. Aí tem. 3 senadores, Cátia Abreu, Tasso Gereissati, Eduardo Gomes, retiraram as assinaturas necessárias para a constituição da CPI, como ficou conhecida como CPI da toga. Era para investigar os tribunais superiores, lá de Brasília. Foi iniciativa de um jovem senador, Alessandro Vieira, de Sergipe. Estranhamente, esses 3 senadores retiraram a assinatura. Não tão estranho. E por quê? De acordo com o jornal O Estado de São Paulo, uma das pessoas que retiraram a assinatura, a senhora Cátia Abreu, conhecida de todos nós, recebeu no fim de semana telefonema de quem? De Gilmar Mendes. De Gilmar Mendes, que solicitou a ela retirar a assinatura para a constituição da CPI. E você precisa de 27 assinaturas. Com o argumento que não era o momento para abrir uma crise institucional no país. O Dias Toffoli, presidente do STF, aquele que em 2014, aqui no Largo São Francisco, deu risada, contou a história de como um amigo dele, com o conhecimento dele, roubou um processo, disse o seguinte, elogiando a postura dos senadores que retiraram as assinaturas. E, em especial, ele elogiou o presidente do Senado. Diz Dias Toffoli: o arquivamento pelo presidente do Senado mostra habilidade em evitar conflitos entre os poderes em um momento que o país precisa de unidade para voltar a crescer e a se desenvolver. Espera um pouquinho. Uma CPI impede o crescimento do país? Uma CPI da toga, como ficou conhecida, das Cortes Superiores de Brasília, impede o crescimento do país? Impede a unidade? Ou, como diz Gilmar Mendes, de acordo com a senadora Cátia Abreu, segundo o jornal O Estado de São Paulo, pode criar uma crise institucional no país? Não foi o que disse o senador Alessandro Vieira. Ele disse o seguinte, está no mesmo jornal, na página 10, houve ameaça de retaliação de ministros. O que é retaliação de ministros do STF contra senadores? O que significa isso? Ou em que país nós estamos que ministros da Corte Superior ameaçam retaliar senadores? Significa que aquele processo que está aqui, está lá, numa gaveta esquecida, 5, 6 anos, o senhor vai julgar e vai condenar e vai propor a condenação do senador? Será que é isso? Do senador A, do senador B? Como é que um ministro de uma corte superior ameaça um senador? Aonde nós estamos? Crise institucional por ter uma CPI? O que as cortes superiores de Brasília têm que elas precisam esconder? O que é ali que nós, simples mortais, cidadãos que pagamos o salário, e que salário, com todas aquelas benesses, nós não podemos saber o que há em Brasília de estranho nas cortes superiores? O que é de estranho da relação entre as cortes superiores e escritórios de advocacia? Entre mulher e marido, mulher advogada, marido ministro. Filho é advogado, pai ministro. Cunhado, genro, sogro, etc. Que relações são essas? Será que o Brasil não poderia saber? E eu fico a pergunta, por que os senadores enterraram a CPI da toga antes que ela nascesse? É muito estranho, é muito suspeito dessa maneira. Não sei se os senadores devem alguma coisa. Eu tenho medo, mas tem que prestar esclarecimento para a sociedade. Você está vendo como as coisas são macabras? Aconteceu o acidente do helicóptero, o Brasil em comoção. Na segunda-feira foram retirados, entendeu? Os nominhos. Então, como não tinha o coeficiente normal, não dava para entrar com a CPI no STF. Então, realmente, eles são deuses, então. E bem colocado como comentário do Marcos Antônio Villa, que ele colocou bem claro. Deu para você entender o que está pegando no Brasil? É muito mais daquilo que você... Gente, é surreal. É surreal porque a casa dessa turma vai cair. Bolsonaro tem que se levantar
dessa cama e tem que fazer uma limpeza, porque eu vou contar para você, o ativismo político está em todos os lugares. Esse é o Brasil que eu não quero. Baixe esse vídeo, compartilhe, marque alguém e retransmita para outra pessoa, porque nós não podemos deixar o nosso Brasil dessa maneira que está. O Brasil não é dessa minoria. O Brasil não é de 11, não é de 12. O Brasil é do brasileiro. Então vamos para cima. Forte abraço e até o próximo vídeo. Fui.